Olá a todos, o meu nome é Steve. Eu tenho 47 anos e moro no estado de Wisconsin, Estados Unidos. Aconteceu algo comigo que foi como estar em um pesadelo acordado. Tudo aconteceu no ano de 2014. Eu trabalhava para uma empresa que coletava lixo. Aqui no interior do estado, existe um tipo específico de coleta de lixo. É um tipo de serviço que coleta animais mortos na beira da estrada ao redor do estado. Esse tipo de trabalho é necessário não só por uma questão de limpeza, mas também para evitar acidente nas estradas. Uma vez que um carro, ao tentar desviar desses animais mortos, podem bater em outros carros ou provocar algum acidente. Eu trabalhava em turnos rotativos. Naquela semana, eu estava no turno da noite. Eu entrava às 10 horas da noite e saía às 6 horas da manhã do dia seguinte. Eu me lembro que, em uma quarta-feira, lá para as 1 hora da madrugada, eu recebi um chamado em meu rádio, que a uns 30 quilômetros de onde eu estava, havia um cervo morto na beira da estrada e foi solicitada a retirada do pobre animal. Eu entrei na picape 4x4 da empresa e fui até o local. Quando eu cheguei no local, eu pude ver o animal morto na beira da estrada. Creio que foi atropelado. Eu estava no meio do nada. Não passou um carro durante todo o tempo em que eu fiquei lá. Havia bosques de ambos os lados da estrada. Fazia frio. Eu comecei a retirar o animal para colocá-lo na carroceria da picape. Eu atei um cabo de aço na pata do animal e o motor começou a puxá-lo para dentro da carroceria com uma rampa. O motor não fazia muito barulho, o que me permitiu escutar passos que vinham de dentro do bosque. Esses passos pareciam sorrateiros. Eu olhei para ambos os lados, mas não vi ninguém. Confesso que aquilo não me assustou, pois eu estou acostumado a trabalhar nesses tipos de ambientes, e pensei que fosse algum outro animal. Após colocar o cervo dentro da caminhonete, eu entrei no carro e comecei a preencher um formulário referente ao trabalho que eu fiz, e enquanto eu fazia isso, eu escutei passos pesados como de um boi por detrás do carro. Eu olhei pelo espelho retrovisor interno, e eu não acreditei no que eu vi. Havia um cachorro muito feio. O bicho era uma mistura de porco e cachorro. Eu olhei para trás para ver aquilo e fiquei perplexo. Durante todos aqueles anos que eu trabalhei com animais, eu nunca vi um animal como aquele e creio que nunca mais irei ver de novo. Aquele bicho colocou uma de suas garras para tentar desatar o cervo. Suas garras pareciam mãos de um homem gigante. Ele tinha pelos escuros e seus olhos eram mais negros que a escuridão. Quando aquele bicho percebeu que eu estava olhando para ele, ele se pôs de pé em duas patas como se fosse um homem. Era um animal terrivelmente alto. Eu fiquei tomado de medo. Liguei a picape e saí acelerando, cantando o pneu. Eu me lembro de ter deixado o bicho para trás. Eu já estava bem longe, porém eu levei um susto muito grande mais à frente. Eu escutei um som metálico. Eu olhei para trás e vi que aquele bicho arrancou a rampa da carroceria e puxou o cervo morto. Eu cheguei a ver pelo retrovisor aquele animal com o cervo na mão e o estava arrastando para dentro do mato, andando em duas patas. Meu coração ficou extremamente acelerado. Eu fui diretamente à delegacia de polícia. Fiquei com receio no começo de relatar o que eu vi, mas eu o fiz. Para minha surpresa, os policiais já ouviram falar daquele estranho bicho. Eles relataram que eu não fui a primeira pessoa a ver aquilo. Muitos alegaram que aquilo era um lobisomem. Eu fui para o escritório da empresa e fiquei rezando para não receber outro chamado. Eu tinha muito medo de ver aquele bicho na beira da estrada de novo. Eu torcia para amanhecer logo e ir para casa. No dia seguinte eu pedi demissão. Não dava mais para trabalhar naquele ambiente sabendo que eu poderia ser atacado por aquele lobisomem. Com certeza aquela coisa deve estar por aqueles bosques até hoje em dia. Boa noite, o meu nome é Valdemar. Venho contar aqui mais uma das minhas experiências sobrenaturais que eu tive no interior do Paraná. O ano era de 1950. Na época eu tinha somente 17 anos de idade. Em nosso sítio havia plantações, criações de porcos, galinhas e outros animais.
Havia uma fazenda vizinha que fazia divisa com a nossa propriedade. Já contei alguns relatos sobre aquela fazenda, inclusive de um lobisomem, mas como para um adolescente tudo é uma aventura. Nessa fazenda existia uma represa bem grande e abandonada. Já fazia muitos anos que ninguém pescava naquele lugar e era de difícil acesso. Porém, eu e meu amigo Joaquim sabíamos o local, pois conhecíamos o lugar. Um detalhe: meu pai não poderia saber que eu frequentava aquela represa, pois era um local muito perigoso. Ali existiam onças e cobras venenosas. Pois bem, era por volta das 3 horas da tarde. Meu pai tinha ido viajar com o pai do Joaquim para comprar algumas vacas em outro estado. Eles só voltariam dentro de 3 dias. E se ele soubesse da minha desobediência, me custaria uma surra de rabo de tatu, e o pai de Joaquim faria o mesmo com ele. Então eu e meu amigo arrumamos as tralhas de pesca, levamos um lampião, minha espingarda e 2 facões. Mas minha mãe ainda avisou para nós não irmos. Eu falei a ela que iria ficar só um pouco e já voltava para casa, depois de tudo. Arrumamos e partimos para a represa. Foi 1 hora de caminhada no meio do mato até que chegamos. Levamos sorte. Havia muitas árvores e na beira da água estava bem limpo. Começamos a pescar. Era uma traíra atrás da outra. Estávamos animados, pois nunca havíamos pescado tanto peixe como naquele dia. Até estávamos combinando de voltar outro dia. As horas foram passando. Não nos demos conta, mas de repente algo nos chamou a atenção. Do nada caiu uma pedra perto de onde estávamos pescando. Já estava bem escuro. Com a luz do lampião não deu para saber de onde veio aquela pedra. Peguei a minha espingarda e pensei em dar um tiro para cima para assustar a suposta pessoa que estava jogando aquelas pedras na água. Novamente outra pedra foi tirada bem do meu lado e Joaquim falou: "Valdemar, vamos embora desse lugar. Já está me dando medo. Ninguém sabe desse lugar, somente eu e você. E por que alguém iria vir cá para nos assustar?" Eu falei para o Joaquim não ter medo e continuar pescando. Mas aquilo era só o começo. Mais uma pedra foi jogada na água. Então eu caí na besteira de gritar para jogarem mais pedra, desafiando quem estivesse ali fazendo aquela graça. Eu dei um grito bem alto. Então nós começamos a ouvir, no meio das árvores, que várias pedras foram jogadas novamente. Era como se uma tempestade de pedras havia começado. Aquilo não era obra de um ser humano. Só deu tempo de pegar o lampião, a espingarda e os facões que estávamos na cintura. Eu e Joaquim corremos no meio daquele mato desesperados. Parecia que a estrada estava muito longe e aquilo vinha gritando atrás da gente, jogando pedras. E depois de alguns minutos conseguimos chegar na estrada, então corremos o mais rápido possível. E ainda dava para escutar os gritos sinistros no meio do mato, até que foram se distanciando e ficaram em silêncio. Minha mãe já estava nos esperando no terreiro e nos deu uma bronca por não escutar os seus conselhos. Depois daquela bronca, contamos para ela o que vimos. Ela acreditou em nós, pois conhece bem a história daquela fazenda. Joaquim dormiu na minha casa aquela noite. Ele estava muito apavorado, pois em outra ocasião já tínhamos visto outra aparição na estrada. E levei muita sorte que minha mãe não contou para o meu pai, pois com certeza eu iria apanhar de rabo de tatu. Esse foi o meu relato. Ainda tem outras experiências que eu vou contar aqui no canal. Outras experiências referente àquela fazenda assombrada. Tenha uma boa noite.